Bom sábado, bem-vindos a mais uma escola sabatina a partir da Igreja de Sangalhos. Sejam bem-vindos, vamos debruçar-nos mais um estudo sobre o Evangelho de João e hoje tenho o prazer de ter comigo o Richard Ferreira. Richard, bem-vindo. Olá, Susana, obrigado, bom dia. Vamos iniciar este estudo com uma oração, vamos pedir realmente a direção do Santo Espírito e vamos então inclinar os nossos rostos. Nosso bom Deus, nosso bom Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos neste momento para abrir a Tua Palavra, para podermos estudar um pouco mais sobre aquilo que nos deixaste escrito para a nossa aprendizagem, Senhor. E neste momento quero-te pedir, Pai, que possas ajudar-nos a entender aquilo de que vamos falar aqui nesta manhã, aquilo sobre o qual nos iremos debruçar, Senhor, para que possamos entender a importância do testemunho e a importância dos bem-aventurados, aqueles que não viram, mas creram, Senhor. Por isso te pedimos neste momento a tua orientação e a tua sabedoria também, Pai, para que possamos ser instrumentos teus no estudo da tua palavra. Em nome e por amor de Jesus te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Ora, na continuidade do estudo de João, mais uma vez vamos continuar a falar de testemunhas, não é, Richard? Exatamente. E este título desta lição é bem elucidativo. Fala-nos que bem-aventurados os que creem. Quando nós ouvimos falar bem-aventurados, lembramos logo do Sermão da Montanha, não é? Correto. E quando é usada esta palavra, e isto é as palavras de Jesus, bem-aventurados é a mesma coisa que estar a dizer felizes, benditos os que creem. E estas palavras são ditas por Jesus a quem? Lembras-te? Estas palavras são dirigidas a todos, se estás a referir ao Sermão da Montanha, são dirigidas a cada uma das classes, ou a cada uma basicamente a todos. Elas são dirigidas a todos, no sentido de que todos nós podemos ser bem-aventurados. Uhum. Uns porque creram, outros porque são humildes. No fundo, Deus está-nos a dizer, Jesus está-nos a dizer, quando nos diz para que sejamos felizes, é porque ao seguirmos, ou nos verificar, ou nos introduzirmos, ou nos enquadrarmos em cada um destes aspectos das bem-aventuranças, vamos ter um benefício. Uhum. Okay? Se nós acreditamos, vamos obter um benefício. Vamos ser felizes por alguma razão, vamos ser bem-aventurados. E por aí fora, todas elas estão enumeradas e nós podemos então obter vários benefícios por nos enquadrarmos nestas bem-aventuranças. Uhum. E aqui no verso áureo vemos as palavras de Jesus a Tomé, que diz-lhe: bem-aventurados os que não viram e creram. Porque Tomé creu porque viu. É isso, vamos realmente debruçar-nos. Mas antes de nos debruçarmos propriamente no testemunho de Tomé, a lição falava-nos de Abraão. E parece um pouco estranho falarmos de Abraão, porque Abraão não é contemporâneo de Jesus, é muito antes de Jesus, não é? E João realmente fala, a partir do capítulo 8, sobre esta conversa que Jesus teve com os fariseus, porque eles realmente queriam apanhar Jesus e queriam realmente perguntar-lhe quem é que testificava dele, porque é que ele falava assim, e Jesus dizia-lhes que ele testificava dele próprio porque ele sabia de onde vinha e ele sabia quem o enviou e falava do Pai. E eles diziam que o pai deles era Abraão, para eles era Abraão, para os judeus, não é? Exatamente. E então surge a questão, e Jesus diz-lhes, aqui em João 8, versículo 39, eles dizem: nosso pai é Abraão. E disse-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão, mas procurais matar-me. Homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu, Abraão não fez isso. Então, se eles se diziam filhos de Abraão, não seguiam o exemplo de Abraão. E o próprio Jesus diz algo bastante interessante no versículo 56, em João 8, 56, que ele diz: o vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Aqui pode parecer esquisito para nós como é que Abraão, que viveu antes, viu e alegrou-se. Como é que nós podemos interpretar isto? Aí temos que ir a fundo à história de Abraão.
sobretudo no momento em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho, Isaac. É um pedido estranho. Deus tinha dito a Abraão que seria um pai de uma grande nação. E ele era o único filho para essa nação. Abraão tinha apenas um filho, que era Isaac. E Deus faz-lhe o pedido de sacrificar o seu único filho. Um filho amado, que foi tido já tarde também nas suas vidas. E Abraão terá ficado perplexo, provavelmente, certamente, num primeiro momento, porque Deus está-lhe a fazer este pedido, é um pedido muito estranho, pedir a um pai que sacrifique o seu filho. E, no entanto, sabemos que Abraão não hesitou. E também sabemos que Abraão não hesitou porque ele tinha uma confiança plena em Deus, consequência do seu relacionamento próximo com Deus. Exatamente. Abraão, então, como não vacilou, pegou, carregou os seus animais, pegou no seu filho, ele disse ao seu filho que teriam que ir para oferecer um sacrifício ao Senhor. E é curioso que, ao longo do caminho, Isaac pergunta por mais de uma vez ao seu pai onde é que estava o cordeiro, porque não era normal eles irem fazer um sacrifício e não levarem o animal para o sacrifício. E a resposta de Abraão foi sempre muito curiosa. Deus proverá. Deus proverá. Abraão queria acreditar, queria crer de que Deus estava-lhe a fazer um pedido estranho, mas por sua vez Deus também sabia a resposta a todas as coisas, e se ele estava a fazer aquele pedido é porque alguma coisa tinha dedicada ou destinada para Abraão. Ele vai, chega-se ao Monte Moriá para então proceder ao sacrifício do seu filho. E quando ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, então Deus diz-lhe que para parar, para não matar o seu filho, porque Deus já tinha visto naquele momento que Abraão lhe era 100% fiel. E neste momento queremos acreditar que Abraão percebeu finalmente qual era o plano de Deus. Não era sacrificar o seu filho Isaac, não era sacrificar o seu próprio filho, mas Deus iria enviar a este mundo o seu Filho, Jesus, o Messias, para então, sim, Ele morrer por todos nós e por cada um de nós para nos dar direito à salvação. E então, sim, quando nós lemos esta passagem, nós vemos, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Alegrou-se por perceber que um dia Jesus iria morrer por todos nós e também, certamente, porque não teve que sacrificar o seu filho. Apesar de que, após algumas leituras também que fiz, crê-se também, isto é um pouco de especulação, que Abraão quis acreditar que Deus podia resolver todos os problemas, mas também acreditava na possibilidade da ressurreição do seu filho. Por isso é que ele disse sempre, Deus proverá, ele sabia que algo positivo iria sair desta provação que Deus lhe estava a colocar à sua frente. Daí é que, de facto, Abraão pôde ver então este dia de Jesus, o dia em que Jesus iria morrer por todos nós. Então, nós temos aqui Abraão como um tipo, um exemplo de Deus, do pai que está disposto a sacrificar o seu filho. Exatamente. E que segue o plano de forma obediente. E vemos também em Isaac um tipo de Jesus, o filho, correto, que está disposto a sacrificar-se, porque ele, mesmo quando o pai lhe revela que ele será o cordeiro a ser sacrificado, ele deixa-se prender e aceita aquela posição. Portanto, aqui vemos também um tipo de Jesus. A diferença é que Isaac teve um substituto, que apareceu o carneiro, não é? Mas Jesus não teve o substituto. Jesus morreu mesmo por cada um de nós. Mas é interessante vermos que Abraão, e Abraão é realmente uma referência, foi muito importante todo o testemunho de fé de Abraão, porque ele, para os judeus, ele era o pai da nação, não é? Correto. E nós vemos aqui Abraão, que era reconhecido como o amigo de Deus, como nos diz Tiago 2,23, aquele que creu em Deus, o pai de todos os que creem, também como nos diz Romanos 4,11. É importante nós vermos a reação de Abraão, e é isto que Jesus está aqui a evidenciar em João. Abraão viu por aquela representação, por tudo aquilo, qual seria o plano. Deus também revelava a Abraão aquilo que fazia, nós vemos isso, que Deus muitas vezes revelava os seus planos a Abraão. Deus revelou este futuro e Abraão ficou
feliz, exultou. Enquanto que o povo judeu, aqueles fariseus, aqueles que é do povo também de onde Jesus se enquadrava, sentiram-se indignados e revoltados com os planos de Jesus, não é? Vemos aqui uma diferença nesta reação. E quando eles perguntavam a Jesus, quem dizes tu que és? É interessante que Jesus diz-lhes, eu sou. E quando eles ouvem dizer isto, o eu sou, é uma referência à divindade, não é? Claro, sim. Sim, Jesus fez questão de frisar este ponto e dizer eu sou, porque se nós olharmos até para esta mesma passagem, nós vemos que eles consideravam Jesus como um ser humano e nunca reconheceram Jesus como fazendo parte da divindade. Se nós lermos no verso 57 do capítulo 8 de João, vemos algo que nos transmite isto de forma clara, quando diz: disseram-lhe os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ou seja, eles ainda não tinham reconhecido Jesus como Messias, como sendo o Deus omnipresente, tal como se começa no princípio de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, não é? Eles não reconheciam Jesus como sendo Deus, como fazendo parte da divindade. E era por isso que Jesus também fazia questão de, quando começou o seu ministério, dizer eu sou. Era aquele que estava desde o princípio, não é? E é por isso que ele pode claramente dizer que ele viu Abraão. Tanto é que ele diz a seguir, em verdade vos digo, verso 58, que antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele já existia, Jesus já existia. Ou seja, ele claramente faz aqui uma alusão à sua divindade. Sim. E estas também eram palavras que eles conheciam, porque foi a forma como Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Exatamente. Quem é que eu posso dizer que me vai enviar? O eu sou. Correto. Portanto, para eles realmente identificavam e por isso eles se sentiam revoltados, porque viam que Jesus estava-se a identificar realmente como Deus. E quando eles dizem ainda não tens 50 anos e como é que viste Abraão? Lá está. Porque para eles os 50 anos era a idade em que eles se aposentavam nas tarefas do tabernáculo. E Jesus aqui tinha 33 anos. Mas Jesus, sendo Deus, sabe todas as coisas. Claro. E é isso que Jesus estava a querer dizer-lhes. Antes de tudo, antes mesmo de Abraão, Jesus já existia. E então eles pegam em pedras para atirar a Jesus, mas ainda não era a altura e Jesus retira-se. Vemos aqui realmente a importância do testemunho deste homem, que para a nação judaica era realmente um pai, e aqui, o exemplo de Abraão foi realmente um exemplo de fé, de obediência. Claro que ele também teve os pecados, os seus momentos, mas ele reconheceu sempre a Deus e seguiu sempre a vontade de que Deus lhe traçou como uma nação, como ser uma bênção. E nós vemos que realmente a genealogia de Jesus vem exatamente de Abraão. E por isso ele seria uma bênção. Depois a lição fala-nos também de outro testemunho bem diferente, que é de Maria. Muito interessante. Sim. Maria aqui, estamos a falar de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, não é? Encontramos Maria então num banquete, certo? Certo. Este banquete vem em João 12, estamos a avançar um pouco em João, e vemos aqui este banquete foi oferecido por Simão. Simão tinha sido curada da lepra, não é? Sim, então Simão sentia-se grato, mas de certa forma ele estava a dar este banquete como um costume dos judeus, costume judaico, como uma cortesia pela gratidão por aquilo que Jesus tinha feito por ele. Não quer dizer que ele se tivesse convertido. E nós vemos aqui também Lázaro, que tinha sido ressuscitado, Marta, que serve, e Maria. E como é que Maria, neste cenário, testemunha de Jesus? Queres partilhar connosco? Quero sim. Ainda queria fazer aqui uma ressalva em relação a quem era Maria. Okay. Maria era uma mulher menosprezada pela sociedade. De acordo com aquilo que podemos ler também, não só nas Escrituras, mas em outros livros, Maria, na condição em que estava, era considerada abaixo de um cão, inclusive. Okay? É esta Maria que nós vemos, Jesus fala um pouco mais à frente, que decide comprar um perfume do mais caro que havia. Ela, para comprar o perfume, teve que abdicar do seu dinheiro, do seu ganho de um ano inteiro de trabalho, aproximadamente,
extraordinariamente caro. Imaginem o que é nos dias de hoje abdicarmos de um ano completo de trabalho para comprarmos uma prenda para alguém. Okay? Foi o que Maria fez. A intenção de Maria, de acordo com aquilo que nos diz Jesus, mais a meio deste capítulo 12, era guardar esse perfume para quando Jesus morresse, para poder ungir o seu corpo na sepultura. Era este o seu objetivo. Mas quando ela descobriu, ou quando ela passou a saber que Jesus iria ser o rei de um reino, iria ser coroado, ela então decidiu, naquele momento, dizer-lhe: eu estou aqui, eu acredito em ti, eu sou tua filha e quero perante ti, de joelhos, quero ungir-te com este perfume que eu comprei para ti. Não deixá-lo para tempos mais tarde, mas agora, enquanto estás vivo, porque sei que vais ser rei a seguir. Ela não disse isto, mas ela sabia, era este o conhecimento que ela tinha. E ela então decide derramar este perfume sobre Jesus e com os seus cabelos limpar os seus pés. Foi logo, imediatamente espalhou-se o cheiro do perfume pela sala. Maria, de coração aberto, teve este gesto que ficou escrito nos 4 Evangelhos, porque todos os que ali estiveram presentes fizeram questão de mencionar este episódio nos seus livros, porque foi um episódio marcante. Agora nós vemos que, em contraposição a este gesto extraordinário de Maria, temos depois um gesto que também ficou na história, também ficou escrito, mas pelos motivos errados, que foi a reação que Judas teve. Sabemos nós que Judas, naquele momento, ficou extremamente irritado. Pode parecer-nos que por uma boa razão, já vamos perceber porque não, porque foi desperdiçado tanto dinheiro para colocar um perfume nos pés de Jesus. Ele, inclusive, argumenta que esse dinheiro que foi gasto, esse perfume que foi derramado, podia perfeitamente ter sido vendido e o dinheiro dessa venda ser utilizado para dar aos pobres. Este foi o argumento que Judas utilizou. Mas se nós lermos um pouco mais, João faz questão de descrever Judas. E sabemos como é que João descreveu Judas. Descreveu como sendo um ladrão. Judas tinha muito o hábito de desviar. Pronto. Ele era o tesoureiro do grupo, dos discípulos. Exatamente. Por isso, para ele, era interessante que esse dinheiro, na vez de ter sido derramado aos pés de Jesus, tivesse sido colocado dentro do saco. Porque ele queria depois fazer a gestão desse dinheiro, digamos. E aqui nós conseguimos ver uma pessoa que está a agir de coração genuíno, de forma genuína, de forma aberta, e outra pessoa que, com um falso argumento, tenta ripostar, digamos, tenta contra-argumentar, sendo, digamos, que hipócrita nas suas intenções. E desvalorizar, não é? Sim, e a desvalorizar também o gesto genuíno que Maria estava a ter naquele momento, naquele episódio. É bastante interessante. Maria faz isto também não só pelo seu amor, pela sua amizade com Jesus, mas também porque se sente perdoada. Porque lá está, como ela era vista, Maria tinha realmente pecava e ela sentiu o perdão de Jesus e ela quis manifestar. Não é que Maria fizesse este ato para ser notada. Ela tentou não ser notada e vemos-la realmente aos pés de Jesus. É interessante, como disseste, que os 4 evangelhos referem, embora Lucas e João referem que ela lançou aquele perfume aos pés de Jesus, se lermos Mateus e Marcos, falam-nos na cabeça de Jesus. Portanto, ela foi ambas as coisas, mas vemos aqui, sobretudo, o facto de ela estar aos pés de Jesus, como reconhecimento de gratidão de quem era Jesus, e mesmo não querendo notar-se, ela não conseguiu evitar, porque o cheiro do perfume encheu a sala, não é? Encheu a sala, correto. E podemos pensar, se ela fizesse isso quando Jesus tivesse morrido, não é? No túmulo, aquele cheiro só servia para o túmulo, certo? Exatamente. E ali todos puderam realmente sentir também como um testemunho de gratidão dela. Lá está, o testemunho de Maria tornou-se público, por mais que ela quisesse esconder e ficar aos pés de Jesus, tornou-se público. E acho que é bastante interessante para nós pensarmos neste testemunho, porque, por 2 aspectos. Primeiro, porque vemos que Jesus sabia o que estava no coração de Judas. E ele diz, parece que realmente é lícito dizer que é mais importante ajudar os pobres, mas os pobres sempre vão continuar a existir. E Jesus não. Jesus iria morrer. E Jesus teria este ato de amor consigo
quando realmente sofresse e fosse crucificado. Mas vemos aqui importante é que Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus sabe os motivos por que nós fazemos ou dizemos alguma coisa. E isto deve-nos levar a pensar que não conseguimos realmente esconder nada de Jesus, nem que tenhamos uma boa capa nas justificações. Sim. Jesus sabe o que está no nosso interior. E por outro lado, pensarmos que todos nós, muitas vezes pensamos que não somos notados por outros, como Maria podia pensar que não ia ser notada pelas pessoas na sala, porque ela estava aos pés de Jesus, mas quer queiramos ou não, muitas vezes nós somos notados. E nós também somos vasos, e resta saber que cheiro é que nós exalamos, não é? Para aqueles que estão à nossa volta. Isso fez-me realmente pensar como é importante este aspecto. Eu queria acrescentar só um Sim. ponto, Susana, Sim. que é, há outra ilação muito importante que podemos tirar deste testemunho de Maria. Nós temos ali Lázaro, temos Marta, temos Maria, temos os discípulos, e a outra ilação que podemos tirar é, onde é que está a nossa prioridade? Onde é que está o centro da nossa atenção? Nós sabemos que Marta, inclusive, reclamou porque Maria não ajudava. Maria tinha decidido estar ali com Jesus. Okay? Não é que o trabalho de Marta fosse menos importante, não é que o papel de Lázaro fosse menos importante, mas Maria tinha, de facto, uma prioridade naquele momento. E aqui nós devemos questionar-nos também nas nossas vidas de qual é a nossa prioridade. Se é seguir Jesus e estarmos aos pés de Jesus, se é estarmos preocupados com tantas outras coisas e abdicarmos de Jesus na nossa vida no dia-a-dia. Ou estamos de um lado ou estamos do outro, não há meio termo. E aqui é importante frisarmos este aspecto na nossa vida hoje, onde é que está a minha prioridade. Eu gostava de deixar ficar este desafio no sentido de nos questionarmos sobre isso. Vamos avançar, então, outro testemunho, mas agora involuntário, é o de Pilatos. Então, nós sabemos, e se avançarmos em João 18, nós vemos que Jesus é preso e Jesus é levado primeiro a Anás, que já não era o sumo sacerdote, mas era uma pessoa muito reconhecida, influente, era o antigo sumo sacerdote. Atualmente o sumo sacerdote, nesta altura, era Caifás, o seu genro. Depois Jesus vai a Caifás, mas ele, como sumo sacerdote, eles não podiam condenar Jesus à morte e Jesus é levado ao governador, que é Pilatos. E é esquisito vermos Pilatos, um governador romano e pagão, dar um testemunho de Jesus. O que é que achas deste testemunho? Como é que ele testemunhou? Porque ele não quis, certamente, propositadamente testemunhar. Não, é assim, ele não quis, certamente e propositadamente testemunhar, mas a ideia que transparece aqui de Pilatos é que Pilatos seria um homem correto. Estava a ser sincero, pelo menos. Exatamente. Se não era, neste episódio parecia que estava a ser. Porque nós vemos Pilatos, pelo menos por 3 vezes, a tentar ajudar Jesus. Okay? Declará-lo inocente, certo? Exatamente, sim. E já vamos perceber porquê. Porque, em primeiro lugar, quais foram estas três situações? Pilatos vê que Jesus não tem qualquer tipo de culpa naquilo de que ele estava a ser acusado. Porque ele estava a ser acusado de quê? De se auto-intitular o rei dos judeus. Sim. Deus. Era disto que ele estava a ser acusado. E quando Pilatos lhe pergunta, até inclusive se ele era o rei dos judeus, Jesus responde-lhe de uma forma muito sábia. Tu o dizes. Ok? E ele então, vendo que Jesus não tinha qualquer tipo de culpa, então vira-se para os judeus e diz, eu não vejo nele culpa alguma. Depois, num segundo episódio, num segundo momento, nós vemos que Pilatos, quando vê que não tem grande escapatória, Pilatos diz-lhe assim, eu tenho poder, eu posso fazer com que tu sejas crucificado ou não. Como quem diz, dá-me uma razão para que eu não te crucifique. Sim. O que é que eu posso fazer? E Jesus, então, numa primeira análise, diz-lhe que a autoridade que ele tem não é dele, mas vem de cima, para poder fazer aquilo que ele estava a fazer naquele momento. Jesus estava-lhe a dizer que a autoridade não era dele, mas era de Deus. Era por Deus autorizar que aquilo estava a acontecer. Mas, por outro lado, Pilatos estava a ser confrontado também, e isto é uma parte que eu posso dizer em relação a este episódio em particular, também a sua autoridade superior, que era César, naquele instante, naqueles momentos.
e estava a ser confrontado pelos judeus no sentido de este homem intitula-se rei dos judeus e tu não fazes nada. Se tu não fazes nada, nós então vamos a César. Está-se a sobrepor. Exatamente, vamos ao teu superior e o teu superior há de fazer alguma coisa em relação a este assunto. Então vemos aqui Pilatos numa encruzilhada, mas ele também não queria fazer nada. E então foi por isso que o próprio Pilatos, aqui numa segunda etapa, volta a dar testemunho a favor de Jesus, no sentido de tentar que Jesus não seja crucificado, propondo a quem estava ali presente a crucificação de outra pessoa, porque era habitual naquele tempo Soltarem um preso. Soltarem um prisioneiro. Pronto, tentou, não conseguiu. Acabou por fazer parte da história no sentido de ter autorizado que Jesus fosse crucificado. E depois, em terceiro lugar, nós vemos que quando, apesar de ele ter mandado crucificar Jesus e reconhecer que Jesus era inocente, ele mandou fazer uma placa para ser colocada sobre Jesus, onde dizia Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus Nazaré, o rei dos judeus, sim. Exatamente. E nós vemos que os judeus, isto foi também, em primeiro lugar, porque ele estava convicto de que Jesus estava inocente, também foi certamente, e de acordo também com algumas leituras que fiz, por represália ao pedido dos judeus, porque eles diziam que ele não podia ser rei, porque eles não reconheceram Jesus como sendo o Messias. Por outro lado, nós vemos também que eles, não reconhecendo Jesus como sendo o... Peço desculpa que eu perdi-me no meu raciocínio. Como não reconhecendo como sendo o Messias, e Pilatos queria então fazer aqui uma afronta aos judeus, também fez questão de colocar lá esta placa. Mas ele não a colocou só por pirraça aos judeus. Ele colocou porque eu acredito que ele acreditava, e agora estou-me a pôr no lugar de Pilatos, eu acredito que ele acreditava que Jesus, sendo um homem inocente, poderia eventualmente ou certamente poder ser o Filho de Deus. Eles ficaram, aqui o próprio João diz que Pilatos ficou atemorizado quando percebeu que realmente eles queriam matar Jesus. Sim. E inclusive ele tinha sido avisado para não entrar na causa pela sua esposa, que tinha tido um sonho, não entres na causa deste justo. Na verdade é interessante porque estava-se a aproximar a Páscoa e os judeus não entraram no pretório, onde temos Pilatos com Jesus, para não se contaminarem, para tomarem parte da Páscoa. Então Pilatos teve a oportunidade de falar com Jesus e depois ia ter com os judeus e dizia-lhes: eu não encontrei nada que o pudesse acusar. E é interessante a oportunidade que ele teve, e ele realmente não via nada que pudesse condenar Jesus, mas vemos que a pressão, quer para defender a sua posição, a sua autoridade, quer pela pressão da multidão que ele temeu, fê-lo, apesar de não achar mal algum nele que pudesse condená-lo, fê-lo castigar e mandar açoitar Jesus. E é aqui uma incoerência, não é? Se eu não vejo nada de mal, mas vou tentar acalmar a multidão vendo, só que a multidão também reage. Se Jesus está a ser açoitado, se nós pressionarmos um pouco mais, ele vai ceder e vai realmente condená-lo. E foi isso que aconteceu. Aqui vemos Pilatos não conseguir ceder à pressão. E isto realmente também, em termos práticos, deve-nos levar a pensar até que ponto é que nós, perante a pressão, cedemos ou não naquilo que nós estamos convictos de ser o correto, não é? Sim, correto. Esse é um aspecto extremamente importante e curioso em que tocaste agora, porque ele acabou por sacrificar a sua convicção naquilo em que ele acreditava. Não conseguiu convencê-los, fez-lhes a vontade. Por um interesse, não é? Para não Sim. ficar mal visto, para não ter problemas com César, etc. Isto é uma pergunta para nós. Quantas vezes nós hoje sacrificamos aquilo em que acreditamos para não sermos rotulados, para não termos problemas com os outros porque acreditamos em coisas em que os outros não acreditam? Quantas vezes? E nós vemos o fim deste homem que cedeu para não perder aquela posição naquele momento, mas ele mais tarde é exilado, ele é enviado para a França, ele entra em depressão e suicida-se. E este realmente é o fim de um homem que teve uma oportunidade e desperdiçou-a. Claro, sim, nitidamente. Nitidamente. Vamos avançar. A seguir temos realmente Tomé, um dos discípulos. Avançamos para João 20
E vemos já Jesus após a ressurreição, ele apareceu aos discípulos, mas no momento em que Jesus aparece, Tomé não estava presente, Tomé não viu Jesus ressuscitado. E as palavras de Tomé são bem conhecidas, ele diz em João 20, se eu não tocar nos marcas de Jesus e no seu lado, se eu não o vir, eu não vou crer. E podemos pensar, não era legítimo para Tomé? Era ou não era correto Tomé ter esta atitude? É uma pergunta interessante, porque Tomé, naquele momento e naquele episódio, ele estava... Ou seja, ele não estava naquele momento em que Jesus apareceu, mas ele teve o relato de várias pessoas com que ele teve a oportunidade de privar juntamente com Jesus. Mesmo os próprios anúncios que Jesus lhes fez do que iria acontecer. Exatamente, sim, mas como é que é possível ele não ter acreditado? Esta é a questão que certamente muitos fazem. Não é? Como é que é possível ele ser confrontado com as coisas, ter sido dito por pessoas que ele conhecia, e conhecia bem, e ele pôr em causa? Podemos dizer aqui, talvez, que Tomé estava a colocar condicionalismos para a sua fé. Exatamente. Será que muitas das vezes nós também não fazemos isso na nossa vida? Porque ele disse, eu tenho que tocar e ver para poder crer. E quantas vezes eu vejo pessoas que dizem, só se Jesus fizer isto, só se Deus me fizer aquilo, é que eu então passo a crer nele. Quantas vezes isto acontece? Eu vejo isto, não diria diariamente, mas muitas vezes. Agora, também queria salientar o seguinte, é legítimo as pessoas terem dúvidas. Mas? É legítimo. Porque podemos duvidar, não é? Pode haver razões para duvidarmos, ou haver dúvidas, na maior parte das vezes, ajuda-nos a crescer, porque supostamente, e na maior parte dos casos, vamos procurar analisar, vamos procurar descobrir para tentar encontrar, de facto, a resposta à nossa dúvida. Agora, colocar condicionalismos desta maneira como Tomé colocou, é uma questão, não é, que fica, particularmente a mim custa-me a crer quando ele teve a oportunidade de poder privar com todas as pessoas e Jesus já lhe tinha dado todos os indícios de que isto iria acontecer. Exatamente. Tomé já tinha tido todas as evidências suficientes para poder crer. E se realmente todo o mundo seguisse este exemplo de Tomé, então ninguém acreditaria na salvação. Exatamente. Se nós pensarmos que temos que ver tudo para acreditarmos nas coisas de Deus, nós não temos, como seres humanos limitados e pecadores que somos, essa possibilidade, nem essa capacidade. Mas mesmo assim, vemos realmente aqui a paciência de Deus, que Jesus, após 8 dias desta afirmação de Tomé, que vem no versículo em João 20, 25, quando ele diz, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. A seguir, no versículo 26, diz, 8 dias mais tarde, eles estavam novamente reunidos e Jesus aparece. E veja, até nisto, Jesus sabia exatamente aquilo que Tomé tinha dito. E ele vai dizer, põe aqui a tua mão, vê, mas bem-aventurados aqueles que creem sem terem visto. Correto. Porque isto tudo aprende-se também com... eu costumo associar essa parte do crer com fé. No fundo, ter fé é crer. É crer. Só que a fé tem vários estágios. Okay? Tem vários estágios. Num primeiro estágio, nós vamos acreditar ou crer nas coisas. Só que se nos ficarmos por aqui, diz-nos as Sagradas também que os demónios também creem. Não basta crer, é preciso confiar. Esse é o terceiro estágio. Sim. Porque depois de crer, primeiro cremos ou acreditamos, depois vamos conhecer. E depois, conforme aprofundamos este conhecimento com Cristo, então ganhamos essa confiança. E só quando estamos neste terceiro estágio da fé é que então podemos partilhar desta experiência que é viver com Cristo. Porque até lá apenas conhecemos, até lá apenas vivemos, até lá apenas aprendemos, mas não vivenciamos essa fé na nossa vida. E se nós virmos realmente, Jesus já tinha dado provas suficientes a Tomé, já havia muitas evidências que eles tinham vivido, presenciado, e nós podemos pensar se hoje nós também não temos evidências suficientes. Podemos pensar
que evidências, que provas nós temos. Por exemplo, temos a palavra de Deus de uma forma completa que eles não tinham, não é? Certo. Temos a criação, para aqueles que realmente contemplam, percebem que existe algum ser superior que criou ou que está a manter também todas estas coisas. E temos também a nossa experiência pessoal. Cada um pode realmente passar por essas fases até da sua fé. Mas realmente todos nós precisamos de perceber a importância de crer e não colocar constantemente essa fé à prova. Porque realmente Jesus aceitou o reconhecimento de Tomé, mas ele reprovou a sua incredulidade. Ainda assim, Tomé depois acabou por acreditar e lançar-se a Jesus e dizer: Deus meu, enquanto que os fariseus nunca o reconheceram e ainda assim não aceitaram realmente nem Jesus, nem como Messias, e ainda aguardam realmente a vinda do Messias. E agora surge a questão do nosso testemunho. É interessante que, se nós estudamos aqui em João várias testemunhas, vemos como ele organizou todo o seu livro para que nós percebêssemos quem é Jesus. Ele não relatou tanto os milagres, pelo menos tanto como nos outros evangelhos, porque ele queria que compreendêssemos que Jesus é o Messias. Pela importância que isso representa, nós crermos e como isso nos pode dar a vida eterna. E a questão surge e hoje? Será que hoje nós não vemos os milagres, temos menos razões para crer em Jesus? Será que se eu vivesse no tempo de Jesus iria querer mais? É uma pergunta interessante também, e temos sempre, há prós e contras, digamos. Quem viveu com Jesus teve a oportunidade de poder conviver com Ele, teve a oportunidade de poder aprender diretamente da fonte, teve a oportunidade de poder partilhar experiências que nós hoje não conseguimos partilhar, talvez de uma forma tão direta, apesar de que podemos, nas nossas vidas, muitas vezes Deus responde às nossas vidas, ok? E da forma mais incrível possível. Ainda hoje me aconteceu Ele sempre isto. responde. Sim, ainda hoje, porque eu queria um esclarecimento sobre algo que estava a estudar para esta noite, para este tema, e sem querer a minha esposa estava precisamente a ver um programa em que a pessoa que estava ali a falar veio precisamente tocar sobre este assunto que eu queria aqui abordar hoje. Deus está de facto ao leme e Deus ajuda-nos das maneiras mais incríveis. Mas ainda agora acabamos de ver que mesmo Tomé, estando com Jesus e tendo partilhado de parte da vida de Jesus e da sua vida também, ele não creu. Okay? Por sua vez, nós podemos alegar assim: nós não tivemos a oportunidade de estar com Jesus, mas temos o privilégio de ter as Sagradas Escrituras connosco, que eles não tinham, eles só tinham o Pentateuco e alguns escritos. Temos a possibilidade de, por exemplo, João, quando escreveu o Apocalipse, para ele era tudo muito estranho, porque ele não sabia o que é que ia acontecer. Foram revelações que Deus lhe deu. Nós temos a possibilidade de ver o cumprimento dessas profecias. Ou seja, e podemos, de facto, atestar neste momento que elas se cumpriram. E estão-se a cumprir, uma a uma, ok? E por aí fora, ou seja, nós temos depois toda a evolução da história que está descrita também neste livro sagrado. Ou seja, nós temos o privilégio de poder ter tudo aquilo que está para trás, todo o know-how de tudo aquilo que já aconteceu, de podermos ter visto, ter lido sobre Jesus ter vindo a este mundo, termos a certeza da salvação, e como dizia um pastor que eu vi há dias, ele dizia: bem-aventurados nós que também cremos e nós de facto não vimos, mas sim, sabemos o que está escrito. Por isso não deixa de ser curioso. Sim, é interessante nós vermos realmente o quadro de uma forma mais ampla. Nós estamos mais distantes e vemos, eles podiam ver de perto algumas coisas, mas nós temos provas suficientes também ao vermos o que acontece no nosso mundo, face ao que a Bíblia fala, vemos o cumprimento da palavra de Deus e podemos também dar o testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Como nos dizia também a lição, se nós quisermos arranjar motivos para duvidar, nós vamos ter. Se nós acharmos que enquanto não satisfizermos todas as dúvidas, não vamos crer em Deus,
Então, se calhar, isso nunca vai acontecer, até porque nós somos seres humanos finitos e nunca vamos compreender completamente todas as coisas. Até que Jesus realmente venha e nos transforme e nos mostre na eternidade. Mas realmente nós vamos ter sempre motivos se quisermos. Mas também temos a oportunidade, e achei bastante interessante aqui da lição, nos dizer que nós também temos uma história para contar. Tal como estas testemunhas que João aqui fala, nós também cada um temos a nossa história de vida, temos a oportunidade de partilharmos também aquilo que Jesus é para cada um de nós, com as pessoas que nos rodeiam, e realmente este é um desafio que nós temos, que é de termos fé, mantermos esta fé, mesmo não vendo Jesus, porque muitas estas pessoas que a Bíblia nos fala, nem todos viram Jesus, mas também aguardaram e aguardam a promessa da vida eterna, e nós também temos a oportunidade de fazer isso, certo? Certo. Eu queria só acrescentar aqui um ponto, estamos mesmo no final, que é o seguinte. Pilatos, quando vou voltar só um pouquinho atrás, porque nos tempos que corre, eu queria tocar neste ponto porque eu penso que é extremamente pertinente. Pilatos, quando esteve com Jesus, ele acabou por perguntar a Jesus o que era a verdade. Porque é que esta pergunta para nós hoje é de extrema importância? Porque até alguns anos atrás havia muitas verdades objetivas, havia muitas verdades que eram claras, taxativas, não havia dúvidas. Cada vez mais o ser humano está a enverdar por um caminho em que praticamente nada é uma verdade objetiva. Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, cada vez mais, eu terei cada vez mais dificuldade em poder afirmar que sou homem. Apesar de todas as evidências físicas de que sou homem, mas começa a ser difícil eu poder afirmar que sou um homem. Porque posso ser tudo e mais alguma coisa menos um homem. Não dá para entender, mas o que é um facto é que a sociedade, nos dias que correm, está a percorrer este caminho. E Jesus claramente nos dá verdades objetivas, verdades claras. Só que com toda esta ambiguidade que tem vindo a ser colocada em cima da mesa ao longo dos últimos anos, as coisas deixam de ser tão claras e tão transparentes como eram, pelo menos para a maior parte da humanidade. Para mim são claras na mesma, continuam a ser claras, e espero que para aqueles que nos ouvem em casa também sejam claras. Mas o que é um facto é que a sociedade tenta nos impor esta ideologia de que as coisas são cada vez mais ambíguas, menos claras, e que cada vez mais é mais indiferente o que nós somos ou deixamos de ser, porque nada, segundo a humanidade hoje em dia, nada disso é importante. Lá está, deixa de haver certezas, deixa de haver aquilo em que se pode confiar. Correto. Por isso é que Satanás quer nos distrair, aliar, confundir, para que nós não foquemos a nossa fé, os nossos olhos em Jesus, a nossa confiança nele, aconteça o que acontecer. Por isso esta lição nos diz que nos nossos tempos, fé e confiança são realmente essenciais. Para nós sermos felizes, nós precisamos de crer, de confiar neste Deus e ter cada um a nossa experiência com ele. Exatamente. Acho que era isto que esta lição nos queria ensinar. Vamos terminar. Obrigada, Richard, pela tua participação. Obrigado, mas antes vamos orar. Querido e bom Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinos. Muito obrigada pela tua paciência, pelo teu amor por cada um de nós. Obrigado. Muito obrigada por estes testemunhos que chegam até nós, pela certeza que nos dás de que estás ao lema, de que tu és realmente o nosso Deus em quem nós podemos confiar, que possas aumentar a nossa fé, que possas nos ajudar a estabelecer as nossas prioridades contigo, que nos ajudes, Senhor, a buscar-te cada dia e a confiar em ti. Amém. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada e até uma próxima.